Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou. Boa tarde, meu nome é Estela Correia, sou do 2º ano D. Vou apresentar o vídeo do professor Tobias Marcelo. Vou começar falando sobre o que é ponto de ignição. Ponto de ignição é a temperatura em que o combustível queima mesmo sem a presença de chamas. Esta temperatura está muito acima dos pontos de fulgor e combustão. Exemplo, etanol, ponto de ignição igual a 42 graus. Temperatura de autoignição, ponto de autoignição ou ainda simplesmente ponto de ignição. É a mesma temperatura mínima em que ocorre uma combustão, independente de uma fonte de ignição como uma chama ou faísca, quando o simples contato com o comburante já é o suficiente para estabelecer a reação. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Elisângela. Meu professor se chama Tobias. Vou continuar falando sobre ignição. É variável extrema importância nos combustíveis usados em motores diesel, em que a explosão é temperatura sem ação de uma fonte de faísca, mecanismo e descanso ao combustão, que é relacionado com um ponto de fogo. Perceber-se o que seja o ponto de ignição, mesmo em combustível sólido. Facilmente colocar a folha de papel sobre brasa sem chama ou contato com metal ou rubro. Quando o papel entra em combustão, é perfeitamente sem contato, algo com chamas. Boa tarde, meu nome é Laura Fábia. Eu vou continuar falando sobre o que é ignição. O ponto de ignição é o momento em que é gerada a descarga elétrica no distribuidor, percorrendo o cabo de vela de ignição. Para que o motor funcione corretamente, existe uma tolerância do ponto ideal. Para se ganhar mais potência, o ponto é adiantado até o limite da tolerância. Se estiver muito adiantado, significa que a centelha tende a se formar antes de o pistão atingir o PMS, ponto morto superior, que é o ponto mais alto da sua trajetória. Se isso acontece, a mistura mais o combustível se inflama antes da hora, ocorrendo um choque de forças contrárias. A mistura tende a expandir e o pistão ainda está comprimido. Olá pessoal, agora nós vamos para as perguntas. Como pode também ser chamado ponto de ignição? Vamos lá para a segunda pergunta. Adiantar, atrasar, o que vem a ser isso?